Olá pessoal, aqui é o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Então estamos estudando o assunto contratos administrativos e nesse vídeo vamos esgotar o tópico cláusulas exorbitantes, tá? Esse é o terceiro vídeo sobre o tópico cláusulas exorbitantes e vamos abordar aqui a ocupação temporária, também vamos falar sobre garantias e sobre a exceção do contrato não cumprido, tá ok? Então, vem comigo na tela, por favor. Tá aí o assunto de hoje, cláusulas exorbitantes, parte 3, tá? Última parte desse tópico. A ocupação temporária, pessoal, está prevista lá no artigo 58, inciso 5º da Lei de Licitações e Contratos. É uma cláusula exorbitante que garante a continuidade dos serviços essenciais, tá? É uma cláusula exorbitante que está aqui vinculada, né, que decorre do princípio da continuidade dos serviços públicos, tá ok? Então, sempre que aparecer lá, né, serviços essenciais, continuidade do serviço público, você pensa lá na ocupação temporária, tá? Então, por essa cláusula, a administração, ela pode ocupar temporariamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao contrato, tá? Então, a administração, ela pode assumir a gestão, a administração desses bens, tá? Tanto bens móveis, imóveis, também do pessoal e dos serviços, né? Isso tudo, pessoal, isso era de propriedade do contratado. Então, vem aqui para mim. Tá? Esses bens, né, móveis, imóveis, pessoal e esses serviços eram de propriedade lá do contratado e em determinadas hipóteses a administração ela pode assumir a administração e a gestão desses bens, ou seja, ela vai ocupar temporariamente o lugar do contratado na gestão desses bens para garantir a continuidade dos serviços essenciais, tá ok? Então, vamos ver quais hipóteses a administração pode fazer essa ocupação temporária. Vem comigo na tela. Tá lá, a lei prevê que as hipóteses em que a administração pode promover a ocupação temporária é como medida cautelar, tá? Enquanto ocorre a apuração de faltas. Então, nesse caso aqui, o contratado ele cometeu alguma falta, né, algum descumprimento do contrato e a administração instaurou um processo para fazer a apuração dessa falta e como medida cautelar, ou seja, que o contrato ele ainda está vigente, ele não foi rescindido, a administração ela pode mesmo assim, mesmo com o contrato vigente, ela pode ir lá e promover a ocupação temporária de bens móveis, imóveis, do pessoal e dos serviços vinculados ao contrato. E também a lei diz que a administração pode promover a ocupação temporária após a rescisão do contrato. Nesse caso aqui, o contrato ele já foi rescindido, tá? Mas aí o contratado ele não vai lá pegar seus bens, seus imóveis, seu pessoal e ir embora. Não, a administração, para garantir a continuidade dos serviços, ela vai assumir a administração desses bens para, né, e com isso garantindo a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais, tá ok? Então é isso, ocupação temporária, os pontos mais importantes são somente esses. Vamos falar agora a respeito da exigência de garantias, tá? A exigência de garantias, pessoal, está prevista lá no artigo 56 da Lei de Licitações. Conta aqui para mim. As garantias, elas servem para quê? Para garantir o fiel cumprimento do contrato, tá? Então, determinados contratos, a administração ela pode exigir garantias para assegurar, né? Para assegurar que o contratado irá fielmente cumprir todas aquelas cláusulas, tá ok? E elas também servem para quê? Para, no caso de eventual descumprimento, ter de onde descontar. Então, já vimos no outro vídeo que, por exemplo, quando a administração ela aplica uma multa ao contratado, ela pode descontar das garantias o valor correspondente a essa multa, tá? Então, as garantias, elas possuem essas finalidades. Vou voltar aqui para o slide, por favor. Um detalhe importantíssimo é que a decisão de exigir garantia é discricionária da administração, tá? A decisão, de novo, a decisão de exigir garantia é discricionária da administração. Então, corta aqui para mim.
Então, podem existir contratos sem garantia, tá? Essa decisão de exigir ou não garantia é da administração. Em cada caso, em cada contrato, a administração irá ponderar a conveniência e a oportunidade de exigir ou não garantias. E por que, pessoal, que esse tipo de decisão é discricionária? Por que a garantia não é uma cláusula obrigatória nos contratos? Porque a garantia também possui um custo, né? E ela encarece o contrato para a administração. Então, o contratado, para ele prestar a garantia, ele irá ter um custo adicional. E, logicamente, esse custo será transferido para a administração. Então, essa exigência encarece o contrato para a administração. Então, em cada caso concreto, a administração ela deve ponderar os benefícios da garantia, né, em relação ao custo, ao aumento que a administração terá no custo do contrato por fazer essa exigência, tá ok? Então, por essa ponderação é que a exigência de garantia é discricionária, beleza? Vamos voltar. E a lei diz que, caso exigida, né, caso a administração resolva exigir a garantia do contratado, deve haver a previsão expressa aonde? Lá no instrumento convocatório, tá? Lá já no edital da licitação, deve haver a previsão expressa em relação à previsão de garantia, tá? Então, isso deve estar lá no edital e não apenas no contrato, lá no edital já. Por quê? Porque, como eu disse, a exigência de garantia, ela encarece o contrato, tá? Ela gera custo para o contratado. Então, a empresa, a pessoa física, ao participar da licitação, ela já deve ter esse conhecimento de que será exigida garantia. Para quê? Para ela ponderar isso lá na sua proposta de preço. A lei de licitações, pessoal, ela já define quais as modalidades de garantia que podem ser constituídas nos contratos administrativos. Agora, um detalhe importantíssimo, ó, essa opção em relação a qual modalidade escolher é do contratado, tá? Não da administração. Quem escolhe qual modalidade de garantia será constituída no contrato é a empresa, é a pessoa física contratada e não a administração. Então, vem aqui para mim, por favor. A administração, ela decide apenas exigir ou não garantia. A administração não diz qual modalidade de garantia será exigida. Quem escolhe qual modalidade de garantia será constituída no contrato é a empresa, é a pessoa física contratada. Ok? Vamos voltar aqui. Vamos ver então quais são as modalidades de garantia previstas lá na lei de licitações. A primeira é o calção em dinheiro ou títulos da dívida pública, tá? Então, o contratado ele faz um depósito em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Esse depósito fica vinculado ao contrato. Lembrando que a administração, se for constituída esse tipo de garantia, por exemplo, se ela aplicar uma multa ao contratado e ele não efetuar o pagamento voluntário dessa multa, a administração poderá descontar aqui do calção o valor correspondente à multa. Outra modalidade é o seguro garantia, né, que é prestado aqui por empresas seguradoras, ok? Visando aí assegurar o cumprimento do contrato. E a fiança bancária, que, como o próprio nome já diz, é prestada aqui pelos bancos, tá? Então, são somente essas três modalidades de garantia que estão previstas lá na lei de licitações. Calção, tá? Calção que pode ser em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro garantia e fiança bancária. Lembrando, quem escolhe qual garantia será constituída no contrato é a própria empresa contratada, o particular, e não a administração, ok? A lei também diz, pessoal, que a troca da modalidade de garantia ela não pode ser feita de forma unilateral pela administração. Ela só é possível se houver acordo entre as partes, tá ok? Então, a troca não pode ser feita nem por decisão unilateral da administração, nem por decisão unilateral do contratado, somente por acordo entre as partes, tá ok? Um detalhe bem importante previsto lá na lei de licitações. Prosseguindo ainda
aí na exigência de garantias, vamos falar sobre o valor da garantia. A lei diz que, como regra, a garantia não poderá exceder a 5% do valor do contrato, tá? Essa é a regra. A garantia será de até 5% do valor do contrato. E qual é a exceção? Toda regra, né, sempre possui uma exceção. Em contratos de grande vulto e contratos que envolvam alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, tá? Nessa hipótese, nessa exceção, o limite, o valor da garantia é de até 10% do valor do contrato. Lembrando, né, que sempre essa alta complexidade, esses riscos financeiros, eles devem ser demonstrados em algum parecer técnico que seja aprovado pela autoridade competente. Então, voltando, como regra, a garantia é de até 5% do valor do contrato. Exceção, a garantia é de até 10% do valor do contrato. Em quais casos? Contratos de grande vulto, com alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis. Um ponto importante é não confundir a garantia do contrato com a garantia da proposta, tá? Essa garantia da proposta, vem aqui para mim, a garantia da proposta ela é exigida lá ainda na etapa da licitação, tá? E essa garantia da proposta serve para quê? Para impedir que o licitante, no caso, ele não venha assinar o contrato com a administração, tá? Ela visa inibir esse tipo de comportamento. Então, a administração, lá na licitação, ela pode exigir do licitante alguma garantia naquelas mesmas modalidades, caução, seguro ou fiança. E se o licitante vencedor ele não venha a assinar o contrato, essa garantia que foi constituída lá na licitação, ela irá se reverter em favor da administração, ou seja, o licitante ele irá perder aquele valor que ele constituiu em garantia, tá? Então ela serve para quê? Para impedir que o licitante ele não venha a assinar o contrato. E essa garantia que é exigida lá na licitação, ela também pode servir como um atestado de capacidade econômica financeira da empresa, tá? Então, imagine uma licitação de grande porte, né, de um objeto complexo, que vai envolver grande mobilização. Então, não é qualquer empresa que será capaz de cumprir aquele objeto. Então, a administração ela pode exigir, como condição de participação na licitação, que as licitantes depositem determinado valor a título de garantia, ou seja, somente empresas que sejam capazes, né, que possuem capacidade financeira de fazer esse tipo de depósito, isso já demonstra que elas podem sim ter condições de participar da licitação. Então, é lógico que as demais condições de habilitação técnica, jurídica, financeira serão verificadas lá durante a licitação, mas a garantia também é uma forma de fazer essa qualificação econômica financeira, tá? Então, não confundir esse tipo de garantia da proposta, que é exigida lá na licitação, com o que estamos falando aqui nesse tópico de cláusulas exorbitantes, que é a garantia para quê? Para segurar o cumprimento do contrato, tá? Então, o contrato já foi assinado e essa garantia é exigida, é constituída para assegurar o cumprimento do contrato. E também para quê? Para facilitar a cobrança de eventuais prejuízos que o contratado tenha causado à administração no decorrer da execução do contrato. Por exemplo, a questão da multa, né? Quando a administração aplica a multa, ela poderá descontar lá da garantia o valor dessa multa, ok? Vamos voltar aqui para a tela. O detalhe aqui, ó, que essa garantia de proposta, o valor dela, que outra diferença é que ela é de até 1% do valor estimado do objeto, tá? Que valor estimado por quê? Porque estamos falando lá da licitação, tá? O contrato ainda não foi firmado, a administração ela possui apenas uma estimativa do valor do contrato. Isso vai ser o valor correto, o valor certo, ele só será definido após a licitação. Por isso é que o valor da garantia da proposta é de até 1% do valor estimado do objeto.
lembrando, novamente, nunca é demais lembrar que a garantia do contrato, né, que é a cláusula exorbitante, o valor é de até 5% do contrato, tá? Que não é valor estimado mais, é o valor efetivamente assinado do contrato. E por fim, aqui em relação à garantia, que a garantia ela será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, ela será atualizada monetariamente. Então, se a garantia ela não for executada ali durante o contrato, se a empresa ela cumpriu corretamente o contrato, ao final a garantia será liberada ou restituída em favor do contratado. E se foi feito algum depósito em dinheiro, esse depósito ele será atualizado monetariamente. Beleza? Vamos prosseguir. Vamos falar agora a respeito das restrições à oposição da exceção do contrato não cumprido, tá? Um nome bem grande aí, né? Restrições à oposição da exceção do contrato não cumprido, está prevista lá no artigo 188, inciso 15 da Lei 8.666. Então, vem aqui para mim, por favor. Pessoal, nos contratos que são firmados aí na nossa vida privada, no dia a dia, existe a seguinte regra: se uma parte não cumprir alguma cláusula do contrato, a outra parte também não é obrigada a cumprir a sua parte, tá? Então, por exemplo, se você firma um contrato com outro particular para vender o seu carro, né, se a outra pessoa não te pagar, você não é obrigado a entregar o seu carro para ela. Tá? Da mesma forma, se você não entregar o seu carro para outra pessoa, essa pessoa não é obrigada a efetuar o pagamento para você, tá ok? Então, esse tipo de regra que existe nos contratos privados é conhecida como exceção do contrato não cumprido. É uma forma de proteção que as partes possuem em relação ao descumprimento, ao eventual inadimplimento do contrato em relação à outra parte, tá? Mas isso ocorre o quê? Nos contratos privados, nos contratos administrativos em que a administração ela se situa numa posição de supremacia, né, em relação ao particular, tendo em vista a supremacia do interesse público, não ocorre exatamente dessa forma. Então vamos ver o que a Lei 8.666 prevê em relação a isso. Vamos voltar aqui para a tela. A lei diz que somente após 90 dias de atraso no pagamento por parte da administração é que o contratado pode demandar a rescisão do contrato administrativo ou ainda paralisar a execução dos serviços após a notificação prévia. Então, corta aqui para mim de novo, por favor. Então, a administração pode ficar até 90 dias sem pagar a empresa contratada, e mesmo assim a empresa é obrigada a continuar executando o serviço, a fornecer os bens que objeto do contrato. Tá? Se a administração deixar de pagar, não é simplesmente por isso que o contratado irá deixar de cumprir o contrato. Não é igual ocorre lá na vida particular, tá? Então, a administração ela pode ficar até 90 dias sem pagar. Apenas após 90 dias de atraso, se a administração ficar 90 dias sem efetuar o pagamento, aí sim o contratado ele poderá opor a exceção do contrato não cumprido e deixar ou paralisar a execução do serviço ou mesmo demandar a rescisão do contrato. Isso após notificação prévia, ou seja, antes de paralisar o serviço, por exemplo, o contratado ele deve notificar previamente a administração. Isso também, pessoal, é importante saber que é uma decorrência do princípio da continuidade dos serviços públicos, tá? Então, a lei, ela privilegia a continuidade dos serviços quando ela impõe esse tipo de cláusula na lei, tá ok? Então, a administração ela pode ficar 90 dias sem pagar, mas mesmo assim, o contratado ele deve continuar executando os serviços, fornecendo os bens objeto do contrato, ok? Vamos voltar aqui para a tela? Porém, a lei tem uma exceção, tá? Olha só qual é a exceção. Em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
tá? Então, situações extremas, né? Calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, o particular não poderá opor a exceção do contrato não cumprido, mesmo diante de atraso de pagamento superior a 90 dias. Então, nessas situações extremas aqui, calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, a administração pode ficar sem pagar, mesmo por período superior a 90 dias, e mesmo assim, o contratado ele não poderá demandar a rescisão do contrato e nem paralisar a execução dos serviços, tá ok? Então, em situações extremas, é vedado ao particular opor a exceção do contrato não cumprido. Por fim, é importante lembrar que no caso de inadimplemento do particular, a administração ela pode suspender os pagamentos imediatamente, tá? Então, vem aqui para mim, por favor. Então, a mesma regra, ela não vale para a administração. Se o contratado ele não cumprir a sua parte no contrato, a administração imediatamente ela pode, por exemplo, suspender os pagamentos, ou seja, a administração ela pode opor ao contratado a exceção do contrato não cumprido, tá? Ok? Essa restrição, ela só existe da parte do contratado, tá ok? A administração é que pode ficar sem cumprir a sua parte por até 90 dias. Já o contratado não, o contratado ele tem que cumprir fielmente ali as cláusulas do contrato, tá ok? Isso, lembrando sempre, decorrência da supremacia do interesse público e decorrência do princípio da continuidade dos serviços públicos. Ok? Vamos voltar aqui? Então, é isso. Terminamos. É isso que eu tinha para passar para vocês a respeito das cláusulas exorbitantes. Então, com esse vídeo, esgotamos esse tópico das cláusulas exorbitantes. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.